Às vezes, a gente perde noites de sono preocupados com o dia de amanhã, não é mesmo? Nós deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro, mas a mente não para. Ela fica cheia de pensamentos, de preocupações e de medos. Você já se sentiu assim? Ou talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo agora? E aí, por passar a noite inteira com a cabeça acelerada, você já acorda cansado, sem energia, e parece que o dia fica ainda mais pesado. Mas eu quero declarar que a graça de Deus repousa sobre a sua vida neste momento, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre a sua casa. Que a presença do Senhor te traga paz, mesmo em meio às incertezas. Hoje eu quero falar com você sobre confiança em Deus. Como descansar no Senhor, mesmo quando tudo parece fora de controle. Como entregar o seu coração e a sua vida ao único que pode te guardar em segurança. Essa palavra vai renovar a sua fé e vai te mostrar que existe paz disponível para você, mesmo em meio às lutas. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui eu compartilho mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te ajudar a vencer os desafios do dia a dia. Se você tem buscado mais intimidade com Deus e deseja receber palavras que tragam esperança, motivação e fé, esse aqui é o lugar certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você vai registrar o seu nome nessa corrente de oração e você passa a fazer parte dos nossos momentos diários com Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Salmos, capítulo 4, verso 8, o seguinte: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Infelizmente, essa não tem sido a realidade de muitas pessoas. Uma pesquisa aponta que entre 2019 e 2023 teve um aumento de 30% nas vendas de medicamentos para dormir no Brasil. O número de pessoas que consomem esses remédios teve um aumento de 17% de 2022 para 2023. E um levantamento de buscas na internet mostra que, no último ano, as palavras melatonina, que teve 17 milhões e meio de buscas, e a palavra zolpidem, que teve quase 10 milhões, ficaram entre os termos mais buscados. O que faz a gente entender que existe um grande interesse das pessoas nesses remédios para dormir. Segundo o IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros usam algum tipo de remédio para conseguir pegar no sono. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava em meio a dias de guerra, de perseguição. Ele sofria pressão por todos os lados. Mesmo assim, ele conseguia descansar, porque a confiança dele estava em Deus. E aqui está a diferença. Quando você confia em Deus, até o seu sono muda. Você não deita carregando fardos que não consegue resolver. Você entrega nas mãos de Deus e descansa. Mas quando você não confia, você até fecha os olhos, mas não consegue desligar a mente. E o resultado é esse que você tem vivido. Noites mal dormidas, dias cansativos, ansiedade que não te deixa. É como se você estivesse sempre correndo, mas sem conseguir sair do lugar. Deus te convida agora a quebrar esse ciclo na sua vida, a romper essa maldição que tem sugado as suas forças e roubado a sua paz. Ele te chama a confiar nele, de tal maneira que até o seu sono seja restaurado, que até os seus dias se tornem mais leves. Porque quando você descansa no Senhor,
até o impossível se torna pequeno diante da grandeza dele. Muita gente tem colocado a confiança em coisas que parecem ser seguras, mas que na verdade são muito frágeis. Uns acreditam que o trabalho vai resolver tudo. Outros esperam que o governo dê uma solução. E tem pessoas que confiam só na sua própria capacidade. Mas basta um problema inesperado, uma crise, uma notícia ruim e tudo isso desaba como se fosse um castelo de areia. Se a sua segurança está nessas coisas, a qualquer momento o medo pode tomar conta. Você trabalha, corre atrás, mas ainda assim sente que não está no controle. E a verdade é que não está mesmo. Nenhum esforço humano é suficiente para segurar o peso das lutas que surgem de repente. Mas a palavra de Deus, a presença do nosso Senhor, é diferente das bases frágeis desse mundo. Ele é firme, ele é estável. Ele não depende da economia, das crises políticas, das circunstâncias, nem de quem está no poder. Quando a sua confiança está no Senhor, você não fica à mercê do caos ao redor, mas você encontra um alicerce que não pode ser abalado. A Bíblia nunca disse que você não teria problemas, mas em Provérbios capítulo 18, verso 10, diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o contraste com o mundo inseguro, com as incertezas da vida, é a segurança que nós podemos encontrar em Deus. Amém? A nossa paz não vem da ausência das lutas, mas ela é garantida pela presença de Deus. Você pode estar atravessando uma crise financeira, você pode estar enfrentando problemas de saúde, pode estar lidando com pessoas que te decepcionaram, você pode estar no pior momento da sua vida, mas mesmo no meio de tudo isso, Deus continua com você. Talvez você pense que está sozinho, mas você não está. Talvez você se sinta fraco, mas o Senhor é a sua força. Talvez o medo esteja gritando mais alto aí na sua mente, mas saiba que a voz de Deus é maior do que qualquer ameaça. Ele está ao seu lado agora mesmo, te sustentando quando os seus pés já não conseguem se firmar. É por isso que Davi conseguia descansar, irmãos. Ele sabia que o Senhor o guardava. Ele sabia que a presença de Deus era suficiente para dar paz a ele, até no meio da guerra. E essa mesma presença está disponível para você hoje. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários assim: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Use esse espaço aqui para marcar o que você acredita. Porque cada vez que você escreve e declara isso, você está lembrando a si mesmo que não depende do mundo para ter paz. Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, mas como eu aplico tudo isso na minha vida? Como eu faço para realmente descansar em Deus? A resposta está nos detalhes do seu dia. Quando você se deitar, não leve para a cama suas preocupações, as discussões, as mágoas, os pecados ou as quedas que você teve. Entregue tudo isso nas mãos de Deus antes de dormir. Fale com Ele em oração, mesmo que seja uma oração simples. Diga assim: olha, Senhor, eu coloco diante de Ti aquilo que eu não consigo carregar. Eu entrego nas Tuas mãos e vou descansar. E quando você acordar, agradeça. A cada manhã, faça a sua mente se lembrar: eu estou vivo porque Deus me sustentou. A cada vez que você se lembrar de um problema,
se lembre também de que Deus está com você. Você só vai conseguir confiar e descansar no Senhor quando fizer da presença dele uma lembrança constante na sua mente. Isso não significa que você vai ignorar os problemas, mas que você decidiu entregar a ele cada preocupação. É fechar os olhos à noite dizendo: Deus, está tudo nas tuas mãos. E é abrir os olhos de manhã reconhecendo: Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim enquanto eu dormia. E sabe, irmãos, quando essa prática se tornar parte da sua rotina, você vai perceber uma coisa: a ansiedade vai perder a força. A paz ocupa o espaço e o seu coração descansa de verdade. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero apresentar ao Senhor o seu pedido de oração. Por isso, se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários. Apresente diante de Deus as suas petições, é o que a Bíblia diz. Se o Espírito Santo te lembrar de alguém agora, se o nome de uma pessoa vier à sua mente, isso não é por acaso. É porque o Espírito Santo está te conduzindo a interceder por essa pessoa. Ou se você se lembrar de alguma situação, alguma circunstância que você tem enfrentado, escreva ela aqui também. Ou escreva a área da sua vida que precisa de intercessão, que precisa ser alvo desse clamor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Ó Deus, muitas pessoas chegaram aqui nesse vídeo cansadas, sem forças, cheias de preocupações que têm tirado o seu sono e a sua paz. Ó Deus, mas a Tua palavra nos ensina que nós podemos descansar, porque o Senhor está conosco. Por isso, eu quero orar agora para que essa pessoa que está me ouvindo receba a paz no seu coração, que ela consiga entregar todos os seus fardos nas Tuas mãos e que a mente dela seja acalmada pelo Teu Espírito Santo. Eu quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor, para que recebam a cura definitiva em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, que ela possa experimentar a provisão do Senhor. Sustenta essa família em cada uma das suas necessidades. Eu apresento ao Senhor os casamentos que estão em crise, as famílias que estão divididas por qualquer motivo que seja. Eu oro pelos corações feridos que estão precisando de consolo. Pai amado e querido, fortalece a fé de cada um que ouviu essa mensagem. Que todos entendam que o Senhor é fiel e que vela para que a Tua palavra seja cumprida. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família nesse dia, que a paz de Cristo encha o seu coração, que a presença do Senhor acompanhe cada passo que você der. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra do Senhor não volta vazia, irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar pela Terezinha Ana Bertoni. Obrigado por ser membro do canal, Terezinha. Orar pela Viviane, pelo o filho da Marilis. Orar pela Gabriela Mendonça, pelo Adson Rodrigues, que pede oração pela vida espiritual, pela família, pelo renovo, pela saúde.
Eu vou relatar um comentário colocado aqui pela Ladjane Santos Moraes, porque ela tornou público aqui nos comentários. Ela colocou assim, ó: estou vivendo um período difícil, pastor. Há 1 mês meu marido me deixou. É difícil a separação, mas o pior é cuidar de nosso filho autista sozinha. Orem por nós, por favor. Irmã Ladjane, conte com a minha oração. Conte com a minha intercessão. E conte com a oração dessas pessoas que estão nos assistindo aqui também. Tem irmãs e irmãos muito amados, muito queridos aqui, que oram uns pelos outros. Eu peço que você que está me assistindo deixe uma mensagem de esperança, de fé para a irmã Ladjane. Amém? Em nome de Jesus. Eu coloquei aqui, ó, Ladjane Santos Moraes. Estou orando por você. Você vai vencer esse deserto, em nome de Jesus. Você vai vencer esse deserto. Amém? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, te agradecemos por essa palavra tão profunda, tão reveladora, tão transformadora que o Senhor nos concedeu hoje. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração e os corações de todas as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive da irmã Ladjane, que está passando por um tempo difícil na sua vida. Que o Senhor dê força à tua filha, que o Senhor encha ela de graça, de unção, que o Senhor dê recursos a ela, Pai, dê sabedoria nesse momento tão complexo, tão delicado, para que ela conduza a sua vida e a vida do seu filho da melhor maneira. Espírito Santo de Deus, nos ajude a entender essa verdade que nós ouvimos aqui hoje. Ensina-nos, Pai, a não focar, a não acumular tesouros aqui na terra, porque aqui tudo é passageiro, tudo é vulnerável. Que possamos focar naquilo que é eterno, que possamos colocar o nosso coração nas coisas do alto, lá onde a traça, a ferrugem e os ladrões não podem tocar. Queremos valorizar o teu reino, buscar viver em amor, em justiça, com generosidade e com fé, porque cremos que esses são os verdadeiros tesouros que vão permanecer para sempre. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o nosso coração esteja firmado em Ti, que a nossa vida seja marcada por prioridades que estejam alinhadas com a Tua vontade. Dá-nos sabedoria para guardar o nosso coração, conforme a Tua palavra nos orienta em Provérbios. E que todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes reflitam o Teu amor e a Tua graça. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de todas essas pessoas que deixaram os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor visite essa pessoa nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Visita cada família representada aqui. Derrama sobre eles a Tua cura. Restaura, Senhor, relacionamentos que foram abalados por qualquer motivo. Abre as portas de emprego para aqueles que precisam trabalhar, Senhor. Que possamos viver em obediência à Tua palavra. Dá-nos o sustento, dá-nos a provisão, o pão nosso de cada dia, nos dê durante essa semana. Obrigado, porque em alguns lugares do Brasil e do mundo,
já está acontecendo a chuva que nós tanto esperávamos para que a terra volte a produzir o fruto, para que a umidade do ar seja restabelecida. Obrigado pela chuva que já está acontecendo. Que o Senhor traga a chuva no tempo certo, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, a vida de cada pessoa que acompanhou essa transmissão. E que, através do Teu Espírito Santo, essa palavra possa chegar no coração dele e no coração dela. E que ela possa entregar a sua vida a Cristo. E viver uma vida abundante. Não apenas aqui nessa terra, mas principalmente na eternidade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida nesse momento. Amém? Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de milagre, de cura, de promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, estenda o rosto e que o Senhor te conceda a paz. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui, só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o comentário bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele
pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim, o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no comentário bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson, ele escreveu o seguinte: aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade, não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica, Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém. Jesus disse o seguinte: olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo.
Jesus diz assim, olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão. Porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.